Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Isabel Silvana Marques. Ela pediu oração aqui para o Edeilton Nascimento dos Santos, com urgência, por favor, né? Algumas pessoas responderam ao comentário dela aqui, que é o Júlio César de Souza, colocou aqui em minhas orações. A Marli Vieira Alves também respondeu aqui, que colocou o nome do irmão no Templo de Recife para oração. Tá bom? Eu também coloquei aqui no Templo de São Paulo e que o Senhor honre, né, a sua fé e possa solicitar, né, abençoar o irmão com a bênção que ele está necessitando, né? Não colocou aqui qual é a necessidade, mas que o Senhor o abençoe aí e honre a sua fé e dos demais que estão orando, tá bom? Muitas vezes eu não leio aqui nos comentários pedidos de oração, mas aqui eu recebo no WhatsApp. E o que eu faço normalmente para não esquecer, já recebendo ali na hora, é que naquele mesmo instante eu faço uma oração. Uma oração simples, mas de coração. Por exemplo, quando eu recebi essa mensagem aqui da Isabel, né, eu orei ao Senhor, falando: Senhor, a Isabel está solicitando aqui uma oração, né, para o Edeildo. Eu não sei qual é o problema, né, qual é a necessidade dele, mas que o Senhor possa honrar a fé da Isabel, a oração dela. Eu também estou orando porque ela solicitou, e que por meio da resposta dessa oração possa fortalecer a fé dela e dos demais que estão orando, né, pelo irmão, e que também, se o Senhor não responder à altura das expectativas que nós esperamos, né, que nós possamos também aumentar a nossa submissão ao Senhor, à sua vontade, né? Então, minha oração é bem simples, mas de coração, né? Que Deus abençoe e honre sua fé e das demais pessoas, né? Que por meio de um milagre que possa acontecer, ou uma nova chance de vida, que as pessoas possam retornar para o caminho do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas e como trabalhar com cada uma das pessoas, tá bom? Então eu faço uma oração simples, mas de coração. Então uma ideia de quando a gente recebe um pedido de oração é fazer uma oração ali na hora para não esquecer, né? No meu caso eu recebo muitos pedidos, eu vejo no WhatsApp tudo aqui no canal, então eu pego e faço na mesma hora ali para não criar uma lista ou coisa assim, tá bom? Então, mais gratidão, um forte abraço aí, tá bom, Isabel? Gratidão pela sua mensagem. O manual da igreja, ele fala que nós podemos pedir oração, ele fala que nós não devemos solicitar jejum para outras pessoas, tá bom? Pedir que as pessoas jejuem por nós ou por alguém, fala que não é tão adequado. Mas oração sempre é adequado, tá bom? E eu coloquei o nome aqui no templo também. Bom, gratidão pela sua mensagem. Mais uma vez, que Deus ele honre a sua fé e dos demais, né, que estão orando, e que a vontade do Senhor prevaleça, né? Mas sempre ao pedir a vontade do Senhor, eu peço que ele haja mais com misericórdia, com os olhos de bondade para nos ajudar, tá bom? Gratidão. Vamos lá para a mensagem de hoje aqui. Eu vou compartilhar com vocês João capítulo 13 e vou começar aqui no versículo 1. Eu vou lendo os versículos e já explicando aqui. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, e estava no mundo, os amou até o fim. Bom, Jesus Cristo está ciente que é a última Páscoa dele, né, que logo depois aqui ele vai ser entregue, né, por Judas, vai ser escarnecido, morto, né? Daqui, aliás, dessa comemoração da Páscoa, ele vai para o jardim do Getsêmani, sofre por nossos pecados também. Então, é a última dele aqui, né? E aqui eu achei interessante, né, que falou aqui que ele sabia que haveria de ir para o Pai e como havia amado os seus, ou seja, os seus discípulos aqui, né, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa tradução aqui, que Jesus Cristo amou-os até o fim, nós não devemos interpretar até o fim da vida dele terrestre, né? Porque ele continuou amando os apóstolos. Essa tradução aqui no grego, ó, amou-os até o fim, dá para traduzir-se como amou-os completamente, inteiramente, tá bom? E eu acredito que seria essa a tradução mais adequada aqui, né? Que Jesus Cristo os amou completamente, totalmente. Essa seria a tradução mais adequada aqui. Versículo 2 diz assim:
Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simão, que o traísse. Bom, aqui quando fala acabando já a ceia, né? Aqui fala sobre uma decisão de Lúcifer, né? Sobre que ele já havia decidido que ele ia entregar Jesus Cristo. Ele já havia combinado entregar Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Esse assunto eu quero voltar ainda aqui no canal, tá bom? Sobre isso. É, bom, a tradução de Joseph Smith lá em... Quando foi, né? Vou pegar só um pouquinho aqui para a gente entender. Quando foi que Judas ele decidiu trair Jesus Cristo, né? A gente encontra uma passagem lá em Marcos, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para o entregar. Bom, lá em Marcos, capítulo 14, o que aconteceu? Uma mulher, ela vai lá e unge Jesus Cristo, né, com um óleo de alabastro, né? É, e Judas, né, ele pega e faz um comentário. Ele fala que foi um desperdício aquilo, despejar aquele óleo sobre o Salvador, que deveria ter sido vendido, né, e dado aos dinheiro aos pobres, né? João revela, né, no, no capítulo que Judas ele roubava o dinheiro da bolsa, que ele não estava preocupado, na verdade, com os pobres, né? João, ele escrevendo o relato mais tarde, ele relata esse ponto aqui que não está nem em Marcos, nem em Lucas e nem em Mateus, né? Também não se encontra isso. Mas em João ele relata isso. Então, quando ele derramou, né? A mulher derramou esse óleo sobre Jesus e Judas faz esse comentário, Jesus Cristo, vendo que a mulher ficou envergonhada, né? Por conta do comentário de Judas, Jesus então falou para os que estavam ali, deixai-a, porque ela está fazendo uma boa ação. Então ele defendeu a mulher, né, nesse caso, que ela não tinha feito um desperdício, né? Aliás, né, é sobre Jesus, né? Jesus merece tudo o que é de melhor. E ela foi o que ela ofereceu o que ela tinha de melhor ao Senhor. Além do mais, ela tinha uma compreensão a mais sobre esse ato que ela estava fazendo, que a gente vai estudar essa semana aqui ainda, né? Mas aqui, sobre Marcos, capítulo 14, versículo 10, na tradução de Joseph Smith, ele revela uma coisa aqui muito interessante, né? E diz assim, ó, na tradução de Joseph Smith, que para entregar Jesus a eles, porque ele se afastou dele e ofendeu-se com suas palavras. Então fala que Judas, ele se afastou do Senhor e se ofendeu com as palavras que Jesus Cristo tinha dito, defendendo a mulher ali, que ela não havia feito um desperdício daquele óleo. Ela que tinha comprado, foi o sacrifício dela, né? E às vezes a gente quer também, né, dar opinião no que as pessoas devem fazer com as coisas dela, né? E não é bem por aí. E ela julgou conveniente, né? Tudo que ela tinha de melhor, e era caro mesmo, o sacrifício que ela tinha, ela derramou sobre o Salvador ali, ungindo o nosso Salvador, né? Então, nesse momento, acredito que por conta que outras pessoas estavam ali também, Judas se ofendeu com essa palavra e se afastou cada vez mais, e dali ele foi combinar com os principais dos sacerdotes para vender Jesus por 30 moedas de prata. Tá bom? Então foi nessa ocasião aqui, né? Só para mencionar o versículo 2, né? Vamos lá, o versículo 3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, ia para Deus, né? Bom, quando eu estava lendo essa escritura, eu lembrei do propósito da vida, né? Porque aqui Jesus Cristo ele está claramente mostrando que ele está ciente da missão dele aqui na Terra, que ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai, o destino dele. Então esse é o propósito da vida. Eu acredito que se toda a humanidade ela pudesse entender, né, de onde nós viemos, que nós somos filhos de Deus, qual é o propósito nosso nessa terra aqui e para onde vamos, né, depois dessa vida, a vida das pessoas seria melhor, a gente teria um mundo muito melhor se tão somente as pessoas pudessem entender, né, o propósito da nossa existência aqui na terra, né? Sabendo a nossa origem, de onde viemos, somos filhos de Deus. Esse é algo bem atacado também pelo inimigo, né?
nós não sabermos a nossa natureza divina. Então, nós sabendo o propósito da vida, eu acho que ajudaria muito, né? E nesse versículo aqui a gente pode identificar isso, né? E Jesus, né, estava consciente da sua missão divina e destino dele, né? O destino terreno aqui seria a cruz, né? O sofrimento que ele iria passar aqui. Mas ele estava ciente e aceitava tudo isso, não só aceitava, como ele foi voluntário para isso, né? Ele se ofereceu em sacrifício para nós, tá bom? Vamos lá, versículo 4. Levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, né? Então, lá no versículo 2 fala que tendo acabado a ceia, né, da Páscoa, né? A tradução ali também cabe dizer que durante a ceia, tá bom? Durante a ceia, Jesus Cristo se levantou e então diz aqui, ó, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se. E depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Bom, era um costume já no Oriente Antigo, quando uma pessoa chegava na casa ali, alguém deve se lembrar lá de quando Jesus foi almoçar lá, comer, né, na casa do fariseu, né, de Simão, o fariseu, e aí vem uma mulher lá e lava, né, os pés de Jesus Cristo com lágrimas, enxuga com o cabelo ali, né, e unge os pés de Jesus Cristo com um unguento, né, com óleo ali, e aí fariseu ali, Simão, ele fala, olha, se este fosse profeta, ele saberia que a mulher que o tocou era pecadora, né? Então eu acho que ele não é profeta, não. E aí Jesus Cristo, conhecendo o pensamento dele, falou uma parábola para ele, né? Ele deu algo para ele responder. Ele falou assim, Simão, o que te parece, né? E ele faz uma pergunta ali, né? Se quem devia mais, né? Quem perdoou mais. Então ele pega e usa esse costume, né? Dizendo assim, eu entrei na tua casa, não me deste ósculo, né? Ou seja, não teve beijo no rosto. Ósculo santo é beijo no rosto. Também não me deste água para os pés. Que ele está falando justamente disso aqui, que ele está indo lavar os pés dos apóstolos. Então ele fala, você não lavou meus pés, mas essa, quando chegou, me lavou meus pés com as lágrimas. Então veja que era um costume da época, quando a pessoa entrava na casa ali, como as ruas eram de terra, andava com sandália, sujava muito o pé. Então era uma boa maneira de anfitrião mandar lavar os pés. Não era o anfitrião que mandava lavar os pés ali, né? Tinha um servo, era uma condição de escravo, né? Que ia lá e fazia esse serviço. Era um serviço bem humilde, nem todo mundo da casa fazia, não. Era somente o servo que fazia. Tá bom? Então era algo da época e da cultura. Só que aqui Jesus Cristo ele acaba revelando como uma ordenança, tá bom? Ele vai trazer aqui como uma ordenança. Eu gostaria de falar que ele instituiu, começou essa ordenança, mas na verdade todas as ordenanças que nós temos do Evangelho, elas já existiam, tá bom? Inclusive a do sacramento, né? Aqui a gente vai ver a instituição aqui de novo, e não tem nada de errado a gente falar que é de novo, porque quando a população cai em apostasia, que novamente levanta um profeta e começa novamente o ministério ali, né? Uma nova dispensação, o que acontece? É como se fosse um novo convênio, mesmo que já existia esse convênio no passado, tá bom? Então, o sacramento já existia no passado, essa ordenança lava-pés aqui também já existia, mas era aqui como um costume. E aqui é bem interessante aquela tradução no versículo 2, dizendo que ele levantou-se, né? Na tradução permite dizer durante a ceia. Enquanto eles estavam comendo ali, ele levanta-se, né? Ou seja, se você está na mesa, comendo, né, tendo prazer com a comida, comer é prazeroso, né? A gente sente o sabor dos alimentos, tudo. Ainda mais na Páscoa, né, que eles estavam comemorando, que eram muitos alimentos ali, né? Tinha as ervas amargas, né? Mas tinha também o pão que tirava o amargo, o vinho que trazia o alívio, a suavidade, né? Todas essas coisas do simbolismo da Páscoa ali. Então ele levanta disso, que era algo prazeroso, e vai lavar, servir, né? Na condição de servo ali, né? De lavar os pés dos apóstolos ali. Então eu achei bem interessante que muitas vezes a gente pode estar numa situação confortável e nós devemos parar para abençoar
a vida das pessoas e ajudar as pessoas naquilo que ela precisa. Ou servir, né? No caso, como Jesus Cristo fez aqui dos apóstolos, né? Então, aqui conta que ele se cingiu, né? Ele tirou primeiro a roupa que ele estava, ou seja, algum tipo de manto que ele estava, e aí ele colocou a toalha, né? Sobre os ombros ou sobre aqui o pescoço, e aí ele começou a lavar os pés dos apóstolos aqui, né? Então, veja que era uma condição de servo que fazia isso. E Jesus, aqui nessa Páscoa, ele era a pessoa mais importante. Aliás, não vai nascer uma pessoa mais importante na Terra aqui do que Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante que já pisou nessa terra. O nascimento dele mudou a minha vida, a sua vida, das pessoas que vão nascer, de todas as pessoas, né? O nascimento de Jesus Cristo mudou por causa do sacrifício expiatório dele, o que ele fez por nós. Então ele era certamente ali a pessoa mais importante naquela ceia. E naquele momento ele vai então e começa a lavar os pés dos apóstolos. Observe que já tinha uma bacia lá, né, para lavar os pés. Talvez pudesse os próprios apóstolos, né, quando tivesse chegado ali, vou lavar os pés do Senhor, mas nenhum fez isso, nenhum. Que o próprio Senhor parou ali a ceia, né, ou terminou a ceia, depende da tradução, e foi lá e começou a lavar o pé dos apóstolos, e eu achei isso muito bonito, né, da parte aqui. É claro que eu estou falando da parte do costume, mas também tem a parte da ordenança aqui. Aqui é algo interessante, né? Porque Jesus Cristo, como o Senhor ali, ele começa a servir aos discípulos ali. E os discípulos, aqui, na verdade, nós já ouvimos muitas parábolas de Jesus Cristo. Jesus Cristo já ensinou isso para os apóstolos, porém agora ele queria dar o exemplo. E a gente aprende muito mais pelo exemplo. Então agora ele quis demonstrar humildade também, além dessa ordenança que ele está ensinando aqui, ele quis demonstrar humildade aos apóstolos, para que eles pudessem seguir o exemplo dele, que é o ensinamento aqui também, tá bom? Então, algumas vezes os apóstolos já haviam discutido entre si por causa de posição. Eles pensavam que o reino de Deus aqui na terra seria para aquele tempo, que seria um reino que livraria eles dos romanos, né, que ele seria um rei entre todas as nações. Então eles queriam, né, estar perto de Jesus Cristo ali. Inclusive Judas, né, quando ele percebe que o dinheiro, né, não é importante para o Senhor, né, quando aquela mulher derrama o óleo, né, sobre ele ali, né, ele vê que Jesus Cristo não está preocupado com dinheiro, aí então ele vê que Jesus Cristo não serve para ele, né, então ele vai trair Jesus Cristo, sim, porque não é a expectativa que ele queria um status, ele queria que Jesus Cristo fosse rei, desse uma posição para ele importante, mas ele percebeu que isso não iria acontecer, e os demais apóstolos também começaram a entender isso, tá bom? Mas antes era muita confusão sobre querer um status, né? Querer ser o maior no reino dos céus. Olha aqui alguns exemplos. Vou compartilhar aqui com vocês. Lucas 22, 24 diz assim, ó. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles era considerado o maior, né? Vocês lembram lá que Jesus Cristo pegou e chamou uma criancinha no meio deles e falou: qualquer um que vos fazer como essa criancinha aqui vai ser o maior no reino dos céus. Tem também Mateus 19, versículo 27, né? Que é aquela ocasião em que o jovem rico, né, vem até Jesus. E aí fala que está guardando os mandamentos, tudo, e aí Jesus Cristo, te falta ainda uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Quando os apóstolos ouviram isso, né, ele falou, não, nós largamos tudo, né, o que nós merecemos? Na verdade, Pedro, né, ele toma a voz aqui e diz, ó, em Mateus 19, 27, e então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos-te. Qual será então o nosso galardão, né? O jovem rico não quis largar tudo, mas os apóstolos largaram. Qual é a nossa recompensa? Então veja que eles estavam ainda preocupados com recompensa, posição, né? E aí Jesus Cristo fala, não tem ninguém que deixou família, casa, que não vai ganhar 100 vezes tanto e a vida eterna. E para finalizar, o outro exemplo aqui também, Mateus 20, versículo 21. E ele disse-lhes, que queres? Aqui é a mãe, né, de João e Tiago, né? Também chegaram até Jesus, ela chegou até Jesus querendo uma posição de destaque nesse reino, pensando que o reino seria físico,
naquele momento ali. Então ela queria um lugar de destaque para os filhos dela aqui. Então ela pede para Jesus Cristo esse lugar de destaque, né? Vamos ver aqui. E disse-lhe, Jesus Cristo disse para ela, o que queres? E ela disse, que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino, né? E aí os outros apóstolos aqui, eles se sentiram indignados com esse pedido, né? Claro que os 2 apóstolos pediram para a mãe dele pedir ali. Então veja que eles estavam preocupados em uma posição de destaque. E Jesus Cristo agora mostrando com o próprio exemplo dele, já que ele havia ensinado várias vezes que entre os gentios eram assim. É assim, né? Quanto mais o cargo é importante, mais a pessoa é venerada, mais a pessoa é obedecida, mais a pessoa é servida. A gente vê isso nos cargos políticos, né? A pessoa entra na política e aí outras pessoas estão servindo ela. Deveria ser ao contrário, eles estão lá para nos servir, mas não é isso que eu sinto, né? É uma visão assim de um rei que só quer ser servido, né? Diferente de Jesus Cristo. Outro rei que eu acho muito assim que entrou, mas que ele servia é o rei Benjamim, né? O rei Benjamim, ele trabalhava com suas próprias mãos para abençoar a vida das pessoas. E Jesus assim, né? Ele era o rei, mas era para abençoar a vida das pessoas, servindo, né? Em vez de, de ser servido, né? A gente não vê muitas pessoas servindo a Jesus Cristo, a gente vê Jesus servindo a todos, né? Como nesse caso aqui, lavando os pés aqui dos apóstolos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui no versículo 6. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse-lhe, Senhor, lava-me tu os pés a mim? Pedro, então, ele ficou incomodado com aquela cena e falou, você vai lavar os meus pés? Né? Ele se opôs a isso, né? A gente consegue ver aqui, né, que ele se opõe. E aí, então, no versículo 7 diz assim, e respondeu Jesus e disse, o que eu faço agora não sabes tu agora, mas saberás depois. Então, observe que Jesus Cristo está ensinando algo e ele diz, olha, o que eu estou fazendo, Pedro, você não está sabendo agora, mas você vai saber depois. Então, tem uma promessa. Então, veja que tem um contraste aqui entre a ignorância de Pedro de não entender o que Cristo está fazendo, né? E da humildade de Cristo também, né? De estar lavando o pé dos apóstolos ali e a promessa de que ele iria entender isso depois. Mas Pedro, ainda assim, né? Ele pega e se recusa, né? Que se lave os pés aqui, né? A resposta dele no versículo 8. Nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Bom, então ele se opôs aqui, falando, você não vai lavar os meus pés, eu não permito, né? Então, parece que é um contraste aqui entre o orgulho de Pedro e a humildade de Jesus Cristo, né? Mas, na verdade, é o conhecimento de Jesus Cristo, que ele sabe o que ele está fazendo, e a falta de conhecimento de Pedro, que não sabia, embora Jesus Cristo tinha falado para ele, você vai saber depois o que isso significa, né? Então, Jesus Cristo acaba dando para ele aqui uma dica, falando, olha, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então aqui, Jesus Cristo mostra para ele que isso era um convênio, né, que isso era uma ordenança que ele estava fazendo, tá bom? E aí então, quando Pedro ele percebe que isso é uma ordenança, e amando ao Senhor, veja que algo bem interessante aqui nessa ordenança, né, que nós conhecemos como ordenança de lava-pés, é, é a pessoa tem que querer, tem que aceitar esse convênio, né? Então, no caso aqui, Pedro, após saber que era um convênio, falou, não lava só os meus pés, não, né? Lava a minha cabeça, a minha mão. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Né? E aí então Jesus responde aqui, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, né? Porque ele estava se referindo a Judas ali que ainda não estava limpo, né? O coração de Judas, a intenção dele de entregar Jesus Cristo e assim por diante. Mas observe, né, que Jesus Cristo falou aqui, aquele que já foi lavado, né, não tem necessidade senão de lavar somente os pés. Então, lavado significa ter feito ordenanças, né? Ou seja, ter sido batizado e outras ordenanças. Então, a pessoa já foi limpa, mas
não de todo. Essa ordenança aqui, vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 11, ó. Porque bem sabia de que havia de trair, por isso disse que nem todos estavam limpos. Pois, depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e tornou a assentar-se à mesa e disse: entendeis o que vos fiz, né? Então ele começa a explicar essa ordenança. Claro que uma ordenança, antes da pessoa fazer a ordenança, ela precisa de explicação. Então aqui pode ser uma prática que Jesus Cristo fez, né? Ou seja, ela estava aí mostrando na prática, porque ele vai ensinar que os apóstolos devem lavar os pés um do outro. Então ele está mostrando como se faz para que eles possam fazer entre si ali essa ordenança, tá bom? Então ele está explicando isso aqui. Então ele pergunta: entendeis vós o que eu fiz? Só que ele não espera uma resposta, ele mesmo vai explicando o que foi que ele fez aqui, né? Ele vai dando aqui. E um dos exemplos, além de ser uma ordenança, ele começa a explicar o exemplo. Então aqui vira uma parábola viva, né? Jesus Cristo explicou algo com o seu exemplo, e o exemplo fala mais forte do que 1000 palavras. Tem um exercício, né, que a gente faz na sala de aula, né, no Cordiel, da Sociedade de Socorro, né, a pessoa que está dando a aula, ele pega e fala assim: tá bom, eu vou pedir algo para vocês e eu quero que vocês façam, tá bom? Eu quero que todo mundo me mostre o dedo indicador. E a pessoa faz assim, né? Aí todo mundo vai lá e levanta o dedão, né? Que não é o indicador. O indicador seria esse, né? Levanta o polegar assim, né? Como se fosse joia. E aí, então, ele explica, olha, tá vendo como o exemplo fala mais alto do que as palavras? Eu falei para mostrar o indicador, mas quando eu falei em mostrar o indicador e mostrei o polegar, todo mundo suspendeu o polegar, né? Então, é um exercício aqui para a gente ver que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Então, Jesus Cristo, por meio do seu exemplo, ele se colocou, ele desceu abaixo de todas as coisas, se colocou na posição de servo e lavou o pé de todos. E aqui ele está ensinando o que ele ensinou há muito tempo atrás, né? Que não era a posição que ele... O maior no reino dos céus é aquele que serve, né? E é o que ele vai compartilhar aqui, ó, versículo 13. Ele diz assim: vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Então eles falam: olha, vocês me chamam de mestre e senhor, pode me chamar mesmo, porque eu sou. Esse eu sou aqui, né, eu sou Deus, né? Também na tradução de Joseph Smith, trazendo aqui que eu sou o Messias, tá bom? E continua: pois se eu sou Senhor e Mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, ou seja, demonstrar serviço uns aos outros, né? Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo, né, da humildade, de serviço, né? E também esse exemplo aqui, quando fala no versículo 15, eu acredito que fosse como uma prática de uma ordenança que eles teriam que fazer depois entre si também, tá bom? Então, é uma ordenança sagrada aqui chamada lava-pés. Bom, o tempo já ficou muito grande essa mensagem aqui, né? Eu tentei resumir. Eu gosto bastante de ensinar no horário das 5h20 da manhã, que tem um tempo a mais para compartilhar lá, né? Pelo menos 40 minutos. Mas eu já vi que até lá não vai dar tanto tempo assim, porque tem muita coisa aqui também. Eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Eu acho que talvez, se não couber tudo, vocês peçam pelo WhatsApp. Aí eu sempre deixo meu WhatsApp no final da descrição do vídeo. Peça aí para saber um pouquinho mais sobre essas coisas. Também o meu WhatsApp tá aí, é só mandar uma mensagem para mim: não entendi isso, você pode explicar um pouquinho melhor? E aí eu estou aqui para ajudar também, tá bom? Gratidão mais uma vez de estarmos aqui e estudarmos juntos as Escrituras, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.